noite. Agora estamos gravando, então, oficialmente, uma boa noite a todos. A gente chega nesse dia 27 de julho, né? No nosso último encontro síncrono, nós fizemos poucos encontros, é bem verdade, e é uma experiência, como eu já tinha relatado anteriormente, que não era muito comum nos cursos EAD, e por conta da adaptação desse período de pandemia nos cursos presenciais, a gente encontrou aqui um instrumento que me parece, pelos relatos que têm chegado a mim, tem sido um instrumento bastante interessante de ser usado até mesmo neste curso EAD. Então, acredito eu que deva ser uma realidade para o restante do curso, nas disciplinas que vocês ainda virão a fazer. A gente, no dia de ontem, finalizou a disciplina, o período regular da disciplina de programas aplicativos. Então, hoje, o professor Marcos finalizou aí a correção do Pratix, né? Eu pude ajudá-lo, né? Porque o volume de atividades era realmente bem grande. Então, a gente considera que as notas estão finalizadas, tá? Eventualmente, pode ser que alguma coisa tenha passado despercebido aí do nosso radar, tanto de mim quanto do professor Marcos. Então, vocês se sintam à vontade para poder nos apontar. Não, professor, faltou corrigir essa atividade, né? Ou também, se não concordarem com a nossa avaliação, sintam à vontade também para poder mandar mensagens, para que a gente possa analisar caso a caso, tá? E a gente vai dar o feedback para vocês com o maior prazer, com a maior boa vontade. Então, se eventualmente alguma avaliação vocês acharam que não foi devidamente avaliado, nos mande mensagem. Mas, assim, eu peço que mande por e-mail, porque, eventualmente, num sistema de comunicação instantânea, a gente pode não estar online, ou a gente pode não estar em condições de dar uma resposta, de analisar a demanda. Então, por e-mail, eu acho que fica registrada a solicitação de vocês e fica mais fácil para a gente poder se organizar e dar a resposta da maneira como tem que ser feita, né? Se a gente entender que a avaliação está justa, a gente vai explicar o porquê que a gente considera que está justo. Se a gente considerar que teve alguma coisa que que vocês demandaram, que a gente concorda, a gente vai também responder da mesma forma, tá? Então, assim, olhem com cuidado o quadro de notas de vocês, né? E, havendo alguma dúvida, nos envie por e-mail. Então, a partir de hoje, começa o período de recuperação. E esse período de recuperação, assim como aconteceu durante toda a disciplina, ele tem duração de uma semana. Então, ele começa hoje e finaliza na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto. Tá? Nesse período de recuperação, ele se destina, né, a recuperá-los, né, sob duas frentes, né, ou em duas frentes, notas e frequência. Tá? Então, mas como assim frequência? Isso não é um curso EAD? Sim, é um curso EAD. E a frequência do curso EAD é medida pelas atividades que vocês realizaram. Então, eventualmente, alguns alunos podem não ter feito, né, algumas atividades, não importa o motivo. E isso representa falta. Então, quer dizer, o aluno que deixou de fazer uma atividade, ele é considerado como ausente na semana daquela atividade. Tá? Então, a recuperação, ela visa recuperar isso também. Né? Então, as atividades, depois eu vou mostrar na plataforma, elas foram reabertas, só que
foram reabertas na aba de recuperação, para que vocês possam fazer, no caso daqueles que precisarem. Tá? E a outra parte da recuperação diz respeito à recuperação de notas. Tá? Então, quem é que pode fazer as atividades de recuperação? Qualquer um, qualquer aluno, desde que não tenha sido aprovado. A recuperação, ela não visa melhorar nota, tá? Ela visa dar oportunidade para aqueles que não conseguiram aprovação chegarem a esse patamar também. Então, a nota mínima para aprovação é 60 pontos, como já foi falado na apresentação da disciplina. Quem conseguiu atingir esse patamar ou acima dele, né, já está aprovado, e aqui eu quero parabenizar, né? Eu sei que não é uma jornada fácil, eu sei que, é claro que para uns pode ser mais difícil do que para outros, mas, de maneira geral, todos têm outras atribuições, e essas atribuições são importantes, exigem tempo, né? Muitas vezes, o tempo exigido, ele é urgente, e a gente acaba por, às vezes, protelar algumas atividades, né, da disciplina. Então, mais uma vez, eu parabenizo todos que passaram por essa jornada de 7 semanas, enfrentando todos os desafios, né, e conseguiram vencer também esse desafio, que é a nossa disciplina de programas aplicativos. Os que não conseguiram, não há demérito também. Existem situações da nossa vida que nos impedem, às vezes, de fazer algo, por mais que a gente deseje, por mais que a gente tenha boa vontade. Então, às vezes, o tempo é escasso e a gente é obrigado a escolher entre uma atividade e outra, né, entre uma tarefa do nosso dia a dia e outra, e, eventualmente, a gente não consegue atingir a pontuação mínima. É para isso que serve a recuperação. Então, aqueles que tiveram algum problema de percurso, seja por falta de tempo, seja por alguma dificuldade, tá, vão poder agora, passado todo o conteúdo da disciplina, mostrar que as dificuldades foram superadas. Tá? Esse que é o objetivo. Então, qualquer um que tenha alcançado a pontuação final menor de 60 pontos pode, então, fazer essa recuperação. Tá? Lembrando que a recuperação, ela tem dois vieses, né? A recuperação de frequência e de nota. O Marcos levantou a mão. Pode falar, Marcos. Fique à vontade. Boa noite, Kleber. Boa noite. Boa noite, alunos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma semana, né? E nesse processo de finalização. Kleber, às vezes surgem algumas dúvidas vindo dos nossos próprios alunos. E uma delas é o seguinte: eu fiz um levantamento e, até o momento, nós estamos com 58 alunos aprovados, acima de 60 pontos. Uhum. Nós estamos com 17 alunos com média entre 22 e 57,6. Consequentemente, esses alunos estão agora indo para a avaliação final. E nós temos alunos que não fizeram nada, que estão com 0 pontos, e de 0 até 19 pontos. A pergunta minha, e que alguns alunos me perguntaram, eu consegui apenas 10 pontos ao longo do período normal. Eu tenho a chance de ainda ser aprovado? Perfeitamente. Pergunta muito pertinente. Eu tinha até colocado aqui nesse slide para não esquecer de falar, porque realmente é muito comum, Marcos, esse tipo de indagação. Então, como eu destaquei nesse ponto aqui, para fazer a recuperação pode ser feita por qualquer um que tenha nota menor que 60 pontos.
Então, se a pessoa não fez nada, ele pode fazer a recuperação. Ele pode fazer a recuperação. Não necessariamente ele será aprovado. A nota a prova de recuperação, ela é composta por um questionário, já eu mostro na plataforma, tá? Esse questionário, ele vale 100 pontos, ou seja, é a distribuição total de pontos, né? Porém, o aluno, a nota final do aluno, após recuperação, não virá apenas desse questionário. Então, vamos lá, um exemplo. O aluno tirou 70 pontos no questionário de recuperação. Ele está aprovado? Depende. Depende de quê? Depende da nota que ele carregou com ele durante o período regular. Essa fórmula aqui. Então, o aluno não fez nada. Vou pegar o exemplo extremo. Ele está com 0 ponto aí na média regular. Ele pode fazer a recuperação? Ele pode fazer a recuperação. Né? Então, ele vai fazer o questionário, esse questionário de recuperação, e, nesse caso, do aluno que está com nota 0, mesmo que ele tire nota máxima no questionário, 100 pontos, a média final dele, ajustada, seria 0, que é o que ele teve ao longo de todo o curso, mais os 100 pontos, que daria 100, dividido por 2, daria uma nota de 50. 50 é o suficiente para ele ser aprovado? Não, não é. Tá? Então, a recuperação, ela leva em consideração o que o aluno fez ao longo das semanas do curso. Mas então não adianta esse aluno fazer a prova de recuperação, porque ele está com 0 e não vai alcançar. Aí vem a outra parte que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas antes, Marcos, você me permite? É importante frisar, o aluno que não fez as atividades, ele terá que fazer as atividades. Isso vai entrar como frequência, para evitar, por exemplo, no caso do aluno que não fez nada e só vem fazer uma prova de recuperação, e aí ele, vamos dizer assim, ele consegue a aprovação sem ter o mesmo esforço que os demais alunos. Então, ele tem que fazer as atividades. Isso não vai contar como nota na recuperação, mas é um item obrigatório para que ele mostre que ele passou por todos os trâmites aqui da disciplina, do curso. Tá? Bom, vamos pegar um outro exemplo antes de passar para o exame final. Então, nós estamos aí pendente essa questão do aluno que não fez nada. Um aluno que trabalhou, fez os questionários, fez o Partix, fez a avaliação final, mas o desempenho dele não foi suficiente para ser aprovado, e suponha que ele tenha tirado aí 40 pontos. Né? Então, ele está com uma média regular de 40 pontos. Né? Ele vai fazer esse questionário, ele vai fazer as atividades que, eventualmente, ele não teve tempo de fazer. Né? A nota do questionário, somada com a média regular dele, dividido por 2, vai ser a média ajustada. Então, quanto que ele precisaria no questionário? Né? Ele precisaria de tirar 80 pontos no questionário, caso ele tivesse 40. 40 pontos da média regular, mais 80 pontos do questionário, daria 120 pontos, dividido por 2, ele teria 60 pontos. E aí ele estaria aprovado, né, com nota 60, que é o mínimo que ele precisaria para aprovação. Tá? Respondida essa primeira parte da pergunta, Marcos? Correto, professor Kleber. Respondido. Obrigado. A outra parte, né? Então, o aluno que se encaixar nesse quesito, ele pode fazer, então, a recuperação, e a média ajustada dele vai ser oriunda dessa fórmula aqui. E aí, cada caso é um caso, como eu expliquei aqui agora, com 2 exemplos. Tá? Então, se o aluno tiver pelo menos 20 pontos, ele consegue ser aprovado somente com a recuperação, mas aí ele precisaria tirar 100 pontos no questionário da recuperação, nota máxima. 100 mais 20, 120, dividido por 2, ele teria os 60 pontos. Tá? Mas ele conseguiria ser aprovado. Qualquer um, então, que tenha tirado uma nota maior ou igual a 20, e que não tenha sido aprovado nessa etapa regular, tem condições matemáticas de ser aprovado nesse período de recuperação que começa hoje.
Bom, o aluno não tem nem 20 pontos, né? Então ele não conseguiria ser aprovado só com a recuperação, ou ainda que ele tenha mais do que 20, mas ele tem um desempenho insatisfatório no questionário. Sei lá, esse mesmo aluno que tem 40 pontos, que eu falei agora há pouco, ele fez o questionário e conseguiu 60 pontos no questionário. 60 pontos mais 40, daria 100, dividido por 2, ele estaria com 50 pontos, ainda insuficiente para ser aprovado. Tá? Então, qualquer que seja o caso, se a média ajustada após o questionário de recuperação não for 60 pontos, o aluno ainda terá uma outra chance, que é o exame final. Tá? Porém, para ter direito a fazer o exame final, o aluno, além de não ser aprovado, obviamente, né, se ele for aprovado, encerrou o ciclo dele na disciplina, ele precisa ter uma nota mínima de 30 pontos. Acho que eu tinha escrito isso aqui e apaguei. Ou escrevi no outro slide. Tá? Então, ele precisa ter, no mínimo 30 pontos. A nota mínima, a média, média de, no mínimo, 30 pontos. Isso é um requisito importante para o exame final. Então, esse exame final, ele não será realizado agora. O exame final é uma atividade de recuperação, mas pela resolução, pelo PPC do curso, né, ele acontece ao final do módulo. Tá? Mas eu já estou apresentando para vocês aqui, para que vocês saibam que é possível a pessoa ser aprovada na disciplina, mesmo que ela não tenha conseguido os 20 pontos mínimos que eu falei agora há pouco. Tá? Por quê? Porque aí depois, se a pessoa fez a recuperação e não foi aprovada, ela vai, desde que ela tenha no mínimo 30 pontos, então é importante fazer a prova de recuperação, mesmo aqueles alunos que eventualmente estão com nota zero. É importante por quê? Porque aí ele precisa chegar nos 30 pontos mínimos aqui de média ajustada. Tá? Então, uma vez que ele tenha no mínimo 30 pontos, e não tenha sido aprovado, ele fará um outro questionário, um questionário do exame final, e aí a nota final dele será dada por essa fórmula aqui. Né? Vai ser a média ajustada, ou seja, ele carrega tudo que ele fez ao longo do curso, a média regular, que é composta por todas as atividades do curso, o questionário da recuperação, e aí, nessa nota final, ele vai levar em consideração o questionário do exame final, que tem um peso diferenciado. Né? O exame final, o questionário do exame final, ele tem um peso 2. Então, a fórmula para que o aluno tenha a sua nota final, desde que ele precise de fazer o exame final, é a média ajustada, mais o questionário do exame final, com peso 2, e essa soma aqui dividido por 3. Então, se o aluno tiver, por exemplo, conseguido o mínimo para ir para o exame final, 30 pontos, tá? Então, ele vai fazer um questionário lá do exame final, que vale 100 pontos também, e aí ele precisaria de 75 pontos nesse questionário. Estou pegando a situação mais extrema, que o aluno foi para o exame final com 30 pontos. Ele precisaria de 75 pontos. Por que 75? Porque 75 vezes 2 daria 150, 150 com os 30 da média ajustada, 180, dividido por 3 daria os 60 pontos. Tá? Então, assim, é muita informação, principalmente para quem não está acostumado. O que eu quero é que vocês se concentrem aqui na recuperação para aqueles alunos que não conseguiram aprovação nesse momento. Tá? Concentrem-se aqui. Todos que não conseguiram, no mínimo 60 pontos, devem fazer a recuperação. Eventualmente, nem todos conseguirão ser aprovados com a prova de recuperação, mas é importante fazer para atingir esse mínimo de 30 pontos e ter direito ao exame final no final do módulo. Tá? Alguma pergunta com relação a isso? Marcos, tem mais alguma pergunta de algum aluno que você queira apresentar para a gente? Não, Kleber, até o momento não. Tá, joia. Obrigado. Bom, lá na plataforma,
eu abri, então, alguém fez pergunta? A Isabela fez um comentário aqui no chat dizendo que está tranquilo. Então, lá na plataforma, eu abri, então, uma nova aba, né, atividade de recuperação, e separei as atividades, né, nessas duas categorias, né, recuperação de nota e recuperação de frequência, tá? A recuperação de frequência, como eu falei, são todas as atividades que nós fizemos ao longo da disciplina, tá? Só que elas têm uma restrição, né? Só pode fazer a atividade quem está de recuperação, então quem não atingiu os 60 pontos, então, eventualmente, se alguém tiver feito mais de 60 pontos, tentar fazer uma atividade dessa, não vai conseguir, tá? E, para fazer a atividade, ele não deve ter feito a atividade espelho durante a semana normal. Então, por exemplo, aqui, olha, o fora avaliativo. Então, o fora avaliativo foi uma atividade da primeira semana, né? E ele foi reaberto aqui na forma de recuperação. Quem é que pode fazer isso daqui? Quem está de recuperação e que não tenha respondido o fora avaliativo lá na primeira semana. Se alguém respondeu, já está pontuado lá, ele não precisa fazer isso aqui, porque está valendo como frequência apenas, tá? A mesma coisa, por exemplo, o questionário de software livre. É um questionário que foi disponibilizado lá na primeira semana, e aqui na recuperação só vai poder fazer esse questionário quem não tiver feito ele lá na primeira semana, tá? E assim vale para todas as outras atividades, tá? Este questionário aqui, o de recuperação de nota, esse sim, esse precisa ser feito por todos aqueles que estão em recuperação. Então, vamos lá. O aluno fez todas as atividades e não conseguiu aprovação, está de recuperação. O que ele precisa fazer? Apenas esse questionário aqui. Apenas responder esse questionário de recuperação aqui. Ponto. E aí, como eu falei, a nota desse questionário, somada com a nota que ele carregou durante todo o curso, né, a nota que ele tem hoje aqui, né, dividido por 2, é a média, né, vai resultar uma média ajustada. Então, esse é um caso. O aluno fez tudo e não conseguiu aprovação. Ele só precisa fazer esse questionário. O aluno perdeu 3 atividades, ele deixou de fazer 3 atividades. Não é um aluno que tirou nota baixa ou tirou nota 0, eventualmente. Tá? É o aluno que não fez a atividade. O aluno não fez a atividade e também não conseguiu nota suficiente para ser aprovado. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a atividade que ele perdeu aqui, nessa aba de recuperação, tá? Não adianta voltar lá na atividade na semana onde ela foi aplicada, porque está fechado, o prazo já está esgotado lá. É aqui. Ele faz a atividade aqui e faz também o questionário de recuperação. Tá? E como eu falei, a nota vai ser oriunda aqui desse questionário. A nota final vem desse questionário, mais a média que ele obteve aí durante todo o tempo. Bom, isso daí é o que tem sido feito de maneira regular, de maneira normal, tá? Entretanto, o coordenador do curso nos deixou livres para decidir se essas atividades de recuperação iriam valer pontos ou não. O objetivo delas não é valer ponto, tá? Mas o professor Matheus deixou aberta essa possibilidade. Então, o que eu fiz? Eu estou preservando essa pontuação, mas ela não entra no período regular, ela entra como recuperação. Então, vai entrar como pontuação extra. Isso é no sentido de tentar ajudar vocês aí. Tá? Então, eventualmente, quem perdeu pode fazer essa atividade e entraria como pontuação extra aí na nota de recuperação. O total vai ser 100 pontos. Né? Então, se a pessoa fez o questionário, que vale 100 pontos, é obrigatório fazer, quem está de recuperação, e fez alguma outra atividade aqui, vai ser somada essa pontuação conforme o desempenho. Tá? Lembrando que o limite superior aí é de 100 pontos. Tá? Alguma pergunta?
Eu não sei se eu fui muito claro, ou eu não sei se eu fui muito confuso e acabou que o pessoal está meio perdido, né? Mas, pessoal, a ideia, né, a proposta desse encontro nosso, era fazer essa apresentação, mostrar para vocês quem está aprovado não tem que preocupar com nada disso, né? Quem ficou de recuperação, poder saber que tem chance de ser aprovado ainda, independentemente da nota que carregou durante a disciplina. E mesmo que, às vezes, não tenha dúvida para esse momento, né, estamos à disposição aí para poder auxiliá-los durante essa semana de recuperação, né? Então, começou a fazer alguma coisa, aí pintou a dúvida. Nossa, eu não lembro o que o Kleber falou, né? Pode assistir o vídeo se quiser, mas se quiser também pode perguntar para a gente lá por e-mail, que a gente tem o maior prazer de responder, tá? Bom, e da minha parte, era isso, para esse nosso encontro. Se não tiverem dúvidas, eu vou finalizar. Marcos, alguma colocação adicional? Eu vou estar enviando mensagem a vocês, informando a nota de fechamento, não somente dessa disciplina, como também da outra disciplina de computadores. E eu peço que vocês entrem lá na área de notas, onde vocês enxergam a totalização e a nota de cada uma das atividades e confirmem, tá, essa situação aí. Professor Kleber, essas notas, elas são depois lançadas no sistema acadêmico, né? Essa turma, ela já trabalha com swap? Bom, eu suponho que sim. Normalmente o pessoal já é cadastrado no AVA, né, no Moodle, e no Swap. Alguém aqui da turma poderia confirmar se já teve alguma conversa, alguma notificação de cadastro no Swap? O Marcelo já está na dúvida. Como assim? O Cleiton falou que já teve contato. Tá. A Isabela também. O lançamento da nota no Swap é responsabilidade do professor. Isso. Eu faço isso. O que orienta vocês, porque nós trabalhamos com um número assim bem maior de alunos, grande mesmo, né? São 3 polos aí e tudo mais. O que oriento vocês é que ao término de cada disciplina e após o lançamento das notas no Swap pelo professor, vocês entrem lá e façam a conferência. Pode ser que naquele momento em que o professor vai lançar, haja algum equívoco, alguma inversão de valores ali, e é importante que vocês passem isso para o professor, para nós, né, a fim de que evite problemas futuros para a secretaria. E esses problemas futuros, eles irão ocorrer no momento da colação de grau de vocês, caso alguma nota esteja errada, sabe? Então, é responsabilidade do aluno, sabe, acompanhar o lançamento das notas, verificar se o que está no AVA é o mesmo que está lá no Swap. Né? O Swap, como o professor está mostrando aqui, está compartilhando, né? É a situação acadêmica de vocês. É onde a secretaria faz todo o controle e gerenciamento, e é por ele que vão ser emitidos no futuro, né, o certificado de vocês, o histórico e tudo mais. Tá? Ok, Marcos, é muito pertinente a sua fala. A gente tem o hábito de... O AVA, né, o Moodle, é o nosso ambiente do dia a dia, e a gente acaba, às vezes, esquecendo do sistema, que é o sistema oficial da instituição, né? Então, foi muito boa a sua colocação. O Marcelo, que tinha dito, ficou meio na dúvida, ele perguntou como assim, né? E acho que depois ele entendeu, né, Marcelo? Então, é essa tela aí. Eu coloquei o link aqui no chat, tá? Então, quem não pegou, né? Vou colocar de novo, tá aí o endereço. Esse é o sistema oficial de registro acadêmico, que vale tanto para o ensino técnico EAD, quanto para o ensino presencial, quanto para as graduações, pós-graduações, etc. Tá? Então, toda situação acadêmica, né, do aluno fica registrado nesse sistema. É por ele que a secretaria, na verdade, se baseia. Então,
vou repetir, eu vou reforçar a fala do professor Marcos. Tá? Confiram o AVA, como eu tinha dito inicialmente. Tá? Posteriormente, aí a gente vai esperar fechar a recuperação, poder lançar as notas, mas posteriormente vocês confiram também as notas lá no Swap. Assim que nós tivermos lançado as notas no Swap, vocês serão notificados por um e-mail aí dentro do Moodle, tá? Dizendo, ó, as notas estão lançadas, e aí vocês certifiquem-se de que a coisa está, os lançamentos foram feitos da maneira adequada, tá? Marcos, nós temos um sistema desenvolvido por um professor do campus, o professor Ivan, que eu acho que você teve contato com ele também. Sim. Que nos auxilia e muito nessa transposição de nota do Moodle para o Swap, né? Então, pelo menos nas últimas turmas, né, o histórico de erros de lançamento foi nulo, né, graças a essa ferramenta. Porém, a gente sabe que toda ferramenta tecnológica, né, é passível de falha também. Então, vale ainda esse reforço de que vocês, alunos, façam a conferência, tá? Gente, e é muito importante isso que o professor Marcos disse. Não deixem de fazer isso agora, assim que vocês forem notificados dos lançamentos da nota. Por quê? Eventualmente, acontece do aluno só perceber isso, só verificar isso lá no final do curso e resolver um problema com distanciamento temporal tão grande, pode ser complicado. Às vezes, o professor que ministrou a disciplina, que é o único que deveria mexer na nota, ele já não está mais no campus, está afastado para fazer o mestrado, doutorado. Eventualmente, né, pode vir a falecer, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, não deixem qualquer tipo de problema que vocês tenham para resolver no futuro. Resolva agora. Manifeste-se agora, tá? Resolva agora, porque aí vocês caminham tranquilos aí pelo restante do curso. Bem? Então, quem não acessou, tenta acessar. Eu não sei exatamente como é que o NTI está fazendo para apresentar para vocês aí esse usuário e senha. Eu vou perguntar para o professor Matheus, ou vocês mesmos que têm acesso a ele, né, podem fazer a pergunta. E aí eu deixo isso também informado, né, por e-mail, como vocês podem fazer o acesso ao Swap, caso alguém tenha alguma dúvida. Tem uma informação do Cleiton aqui, Kleber, dizendo que tem um vídeo do professor Ivan, na matéria de ambientação, ensinando um passo a passo como acessá-lo. Legal, Cleiton. Obrigado pela contribuição. Se você tiver o link desse vídeo aqui agora, para poder compartilhar com a gente, vai ser de grande valia. Caso contrário, eu recomendo que todos, né, que estão aqui, que fizeram a disciplina de ambientação, voltem lá da disciplina e localizem esse vídeo, tá? Ótima contribuição também aí do Cleiton. O Nélio está me agradecendo do endereço, né? Que já conseguiu pegar. E acho que não tem mais nenhuma dúvida. Bom, pessoal, então, não havendo mais dúvidas, eu quero, então, agradecer a vocês, alunos, agradecer ao professor Marcos, né, por esse privilégio. É um privilégio mesmo de estar em contato com vocês, ainda que não fisicamente, ainda que não presencialmente, mas ali vendo as fotinhas de vocês, né, lá no AVA, né, vendo o estilo de redação de cada um nos e-mails que foram direcionados a mim, né, agradeço pela paciência, agradeço pelas sugestões que foram dadas, também por e-mail, e nos momentos simples que a gente participou por aqui. Desejo muito sucesso para vocês nas próximas disciplinas. Se tudo caminhar bem, como eu disse em outros momentos, eu devo estar de volta com vocês nas disciplinas voltadas para a área de redes de computadores, que é a minha especialização, né? E, no mais, né, vocês vão ter um período aí de descanso, né? Então, espero que vocês aproveitem esse período para realmente, como se diz, recarregar as baterias, né, e voltar com todo o gás aí na sequência, né, para as disciplinas que virão
pós-férias. Tá? Deixa eu só aproveitar aqui. Só um segundinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o cronograma aqui das aulas. Aqui, achei. Eu já dou essa informação para vocês também, caso alguém tenha esquecido. Então, de acordo com o cronograma, né, nós estamos encerrando essa disciplina. O professor André também, né, está encerrando a disciplina. A disciplina de organização de computadores. E agora, na semana aí do dia 10 de agosto, né, vocês estariam entrando em férias e permaneceriam em férias por 2 semanas, retornando no dia 24 de agosto. Né? Então, é isso. Então, assim, eu encerro a disciplina, ainda temos esse período de recuperação. Existe ainda a terceira disciplina que já começou, né? A quarta disciplina, na verdade, hein? A ambientação foi a primeira, programas aplicativos junto com a organização de computadores, e software utilitários. É isso, Marco? Está sendo oferecido já? Correto, com o professor Matheus. Professor Matheus. Então, vocês vão com o professor Matheus aí até o dia 9 de agosto, e aí há um recesso aí, uma pausa, né, de férias, e aí vocês retornariam no pós-férias para concluir essa disciplina. Né? Então, é isso. Importante ressaltar, aqueles que estão em recuperação, o prazo final para realizar a atividade é a próxima segunda-feira, dia 2 de agosto. Então, por favor, se atentem a esse prazo, tá bem? O Cleiton colocou aí o link do YouTube aí, da aula do professor Ivan. Obrigado, Cleiton, mais uma vez. Então, obrigado mais uma vez também a todos. Obrigado, professor Marcos. Obrigado mesmo pelo apoio aí nas atividades do Pratiques, né? Foi uma maratona para a gente poder entregar essas notas hoje. E a gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Abração, pessoal. Sucesso para todos. Tchau, tchau.